quando a fortuna de um banco superou a de nações. Imagine um império financeiro tão poderoso que governos recorriam a ele em segredo, como súditos pedindo bênçãos ao trono. E não estamos falando de um país, mas de um único banco. Um banco cujos cofres transbordavam tanto ouro, prata e títulos que sua riqueza superava a de reinos inteiros. Como isso foi possível? Como uma instituição privada chegou a controlar a engrenagem oculta por trás de guerras, tratados e até decisões políticas? E se eu te dissesse que esse banco não só financiou monarcas, mas também teve o poder de quebrá-los? Que seus donos não eram apenas banqueiros, mas estrategistas silenciosos, operando nas sombras da diplomacia mundial? Hoje, bilhões são movimentados por bancos digitais em segundos, mas há pouco mais de um século, uma única família bancária decidia o destino de continentes. Qual foi esse banco? Como ele conquistou tamanha influência? E, acima de tudo, por que seu nome ainda ecoa nos bastidores do poder, mesmo após tantos séculos? A resposta está nas engrenagens invisíveis que movem o dinheiro e o mundo. No início do século XIX, a Europa fervilhava em transformações. Guerras napoleônicas redesenhavam fronteiras, reis perdiam coroas e impérios enfrentavam abalos econômicos colossais. Era um tempo de instabilidade, medo e oportunidades. No meio desse caos, emergia discretamente uma força invisível, os Rothschild. Uma família judia alemã, liderada pelo patriarca Mayer Amschel Rothschild, que revolucionaria o conceito de poder financeiro. Enquanto exércitos marchavam pelas planícies da Europa, os Rothschild moviam outro tipo de tropa, informações e capital. Diferente dos aristocratas que ostentavam castelos, eles operavam nos bastidores. Mayer tinha uma visão que nenhum outro banqueiro ousou concretizar: construir uma rede bancária transnacional, com seus 5 filhos instalados em Frankfurt, Londres, Paris, Viena e Nápoles. Uma malha familiar interligada que desafiava distâncias, governos e moedas. A genialidade estava na agilidade da informação. Enquanto os governos ainda dependiam de mensageiros e correios que levavam dias para cruzar fronteiras, os Rothschild usavam uma rede própria de pombos-correio, espiões e códigos criptografados, que os permitia saber de vitórias e derrotas antes de qualquer chanceler ou rei. Isso lhes dava uma vantagem brutal nos mercados, e foi assim que conseguiram realizar uma das jogadas mais impressionantes da história financeira. Em 1815, após a decisiva Batalha de Waterloo, a vitória dos britânicos sobre Napoleão mudou os rumos da Europa. Mas na Bolsa de Londres, a incerteza ainda reinava. Os investidores não sabiam se a Inglaterra havia vencido ou perdido. Nathan Rothschild, já estabelecido como o braço londrino da família, recebeu a notícia da vitória com horas de antecedência graças à sua rede privada. E o que fez? Vendeu todas as suas ações publicamente. O mercado, vendo o banqueiro mais bem informado da cidade liquidando seus papéis, entrou em pânico. Os preços despencaram. Então, discretamente, os agentes de Rothschild compraram tudo de volta por centavos. Quando a notícia da vitória chegou oficialmente, as ações dispararam e os Rothschild lucraram como nenhum outro grupo. Esse episódio, mais do que uma jogada brilhante, foi um símbolo. Mostrava que naquele momento da história, um banco, ou melhor, uma família de banqueiros, tinha ultrapassado o poder de estados inteiros. Eles não apenas previam movimentos do mercado, eles orquestravam o destino financeiro da Europa. Mas a fortuna dos Rothschild não cresceu apenas com especulação. Eles financiaram a reconstrução da Europa após as guerras, emprestando para reis e governos, e, como garantia, recebiam concessões, juros e influência política. Ao final do século XIX, estimava-se que a fortuna acumulada da família era superior ao PIB de vários países europeus combinados. Eles haviam transformado o banco em algo mais do que uma instituição, um império silencioso, sem bandeira, mas com tentáculos em todas as decisões de peso do continente. Um império onde o dinheiro não era só ferramenta, era arma e escudo. Com a reputação consolidada após Waterloo, os Rothschild passaram a desempenhar um papel que ultrapassava o de meros financiadores. Eles se tornaram intermediários indispensáveis entre governos, exércitos e mercados, estabelecendo um novo tipo de poder, o poder financeiro invisível.
Não ocupavam tronos, não usavam uniformes militares, mas seus telegramas, contratos e cheques tinham mais impacto que muitos decretos reais. Durante o século XIX, enquanto o colonialismo se expandia e a Revolução Industrial acelerava, os governos precisavam de capital. E capital era exatamente o que os Rothschild ofereciam, com juros, é claro. Eles financiaram a construção de ferrovias, sistemas de saneamento, infraestrutura portuária e até mesmo a expansão imperial britânica. Estavam por trás do Canal de Suez, da construção de ferrovias na Áustria, do empréstimo de guerra à Prússia e da modernização urbana de Paris. E em cada projeto havia lucros, mas, mais do que isso, havia acúmulo de influência. Os governos que tomavam empréstimos dos Rothschild não apenas os viam como credores, mas como parceiros silenciosos no destino de seus países. Isso ficou evidente nas correspondências diplomáticas da época. Ministros buscavam conselhos da família sobre o melhor momento de emitir dívida pública ou como reagir a crises cambiais. E não era raro que um acordo fosse assinado apenas após a bênção financeira da casa Rothschild. Mas o verdadeiro impacto veio com um efeito psicológico. Os mercados acreditavam que, se os Rothschild estavam por trás de um projeto, então ele era seguro. Se eles compravam títulos de dívida de um país, outros investidores seguiam o exemplo. Se vendiam, o caos se instaurava. Assim, os Rothschild passaram a ditar a confiança internacional, uma influência que os bancos centrais só conquistariam muito tempo depois. É claro que tamanho poder atraiu oposição. No final do século XIX, teorias conspiratórias começaram a circular, retratando os Rothschild como manipuladores globais. Muitos exageros foram escritos, mas a verdade por trás dessas lendas é que eles realmente detinham uma concentração de riqueza inédita, capaz de interferir em políticas públicas e decisões de Estado. Quando, por exemplo, a Grã-Bretanha precisou comprar ações do Canal de Suez para controlar essa rota vital, foi Lionel Rothschild quem adiantou o dinheiro ao governo britânico, com um telefonema. A fortuna acumulada pela família era, à época, praticamente incompreensível. Fontes estimavam que, se consolidada, a riqueza da casa Rothschild superava a soma do orçamento anual de potências como Áustria, Rússia e França juntas. E, ao contrário das nações, eles não estavam sujeitos a revoluções, eleições ou guerras. Seu capital era móvel, discreto e estrategicamente protegido por sua estrutura familiar multinacional. Nesse cenário, a pergunta que ecoava entre chanceleres e banqueiros era inquietante. Quem realmente governava a Europa? Os reis que discursavam nos palácios ou os banqueiros que escreviam cheques no silêncio de suas salas de reunião? Hoje, quando pensamos em poder, tendemos a imaginar presidentes, generais, CEOs de grandes empresas ou magnatas da tecnologia. Mas durante boa parte da era moderna, o verdadeiro poder não usava uniforme, nem dava entrevistas. Ele era exercido silenciosamente, por detrás de cortinas de veludo, por homens que dominavam uma linguagem compreendida por poucos, a do dinheiro em larga escala. A história da Casa Rothschild e de outros bancos que seguiram caminhos semelhantes nos faz repensar os pilares do poder. Quando uma única família consegue ditar a confiança dos mercados, financiar guerras, reconstruir cidades inteiras e influenciar decisões de Estado, ultrapassa qualquer definição tradicional de influência. Trata-se de um poder sem território, mas com alcance global. Um império sem exército, mas com a capacidade de derrubar governos por meio do aperto de uma caneta. Mais do que uma história de riqueza, essa trajetória é um lembrete inquietante. O dinheiro sempre encontra uma maneira de ocupar o centro da política e da história. Seja no século XIX com os Rothschild ou no século XXI com os gigantes financeiros modernos, o padrão se repete. A concentração de capital transforma quem o detém em atores centrais do destino coletivo. E por mais que o mundo tenha se digitalizado, a lógica permaneceu a mesma. Hoje, bancos centrais, fundos soberanos, big techs e investidores institucionais ainda são os verdadeiros timoneiros do sistema global. Muitos deles não aparecem nas manchetes com frequência, mas estão por trás das decisões que afetam juros, inflação, segurança econômica e geopolítica. A pergunta, então, permanece viva: quem realmente detém o poder? É o chefe de Estado que aparece em rede nacional? Ou os gestores de trilhões que permanecem no anonimato? É o ministro da Economia? Ou os controladores invisíveis das linhas de crédito internacionais?
A história da fortuna dos Rothschild serve como alerta, inspiração e provocação. Ela nos mostra que o verdadeiro poder não grita, ele sussurra ao ouvido certo, no momento certo, com a quantia certa. E você? Já tinha ouvido falar de um banco que superou a riqueza de nações inteiras? Acha que ainda hoje existem fortunas com esse tipo de alcance silencioso? Deixe seu comentário abaixo, sua opinião é muito valiosa para esse debate. Se você gostou dessa jornada por uma das tramas mais fascinantes da história financeira, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor. Aqui, toda semana, revelamos os bastidores econômicos que mudaram o curso do mundo, com narrativas envolventes, fatos pouco conhecidos e reflexões que conectam o passado ao presente. E se quiser ir ainda mais fundo nesse tema, confira nosso vídeo sobre o dinheiro que financiou as cruzadas, outra história onde o ouro falou mais alto que as espadas. Até o próximo episódio!